Aqueles que trouxeram a Bíblia, eu quero ler convosco esta noite o livro do profeta Isaías, profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 61, capítulo 48, apenas um versículo. Talvez a sua versão seja um pouco diferente da minha, mas não vai mudar o sentido. Capítulo 48, verso 10. Quantos acharam podem dizer amém? Vê, eu te acrisolei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Amém? Queridos, eu não sei se os irmãos sabem, mas todo pregador, para poder tecer, elaborar, construir, preparar uma mensagem, ele sempre vai precisar de dois recursos básicos, porém fundamentais para que isto aconteça. O primeiro recurso que o pregador necessita para preparar uma mensagem é de inspiração divina, ok? Segundo recurso fundamental que ele vai precisar na elaboração de uma prédica, de um sermão, de uma mensagem, é de improvisação humana. O que é inspiração divina? É aquilo que Deus te dá, é aquilo que Deus te revela. A improvisação humana é a maneira com a qual eu vou transmitir o que recebi de Deus. Quando o pregador tem a inspiração, com a improvisação nasce uma mensagem para ser pregada, ok? Isso aconteceu comigo certa feita. Estava lendo um jornal aqui da nossa capital, e no primeiro momento em que eu olhei para o jornal, a primeira página, a manchete ali estampada, eu percebi uma palavra. No momento em que eu olhei para aquela palavra, o Espírito Santo imediatamente me inspirou a pregar sobre ela. Como ela não é uma palavra normal como as outras, eu me acervei de alguns livros seculares, de alguns compêndios, na finalidade de entender melhor a etimologia, a origem, a estrutura da palavra. E dentre várias coisas que aprendi com respeito a esta palavra, 3 rapidamente vou destacar aqui. Primeira coisa que aprendi com respeito a esta palavra que Deus me inspirou: dizem os sociólogos e outros logos do Brasil que esta palavra, da década de 80 para cá, ela vem ganhando muita repercussão, muita notoriedade, muito destaque. Chegou a ser tema de campanhas publicitárias. Ela teve um boom da década de 80 para cá. Segunda coisa que aprendi com respeito a essa palavra é que todas as vezes que ela é lida, que ela é falada, que ela é escrita, ela sempre vai caracterizar um cenário de dor, de aflição, de angústia, de instabilidade, de caos, de luto, nostalgia, de turbulência, de conflito. Sempre ela estará canalizando, sinalizando um cenário ruim, cenário de aflição, um cenário negativo. Não que ela signifique apenas isso, mas ficou estigmatizada de forma negativa assim. Toda vez que ela é lida, falada ou escrita, é para sinalizar um cenário de aflição. Terceira coisa que eu aprendi com respeito a essa palavra, pasmem, ela não tem vida própria. Ela é uma palavra misteriosa. Em nenhum dos idiomas falados nesta terra ela existe. No caso nosso particular, na língua portuguesa, toda palavra que não tem vida própria, toda palavra misteriosa, a língua portuguesa chama estas palavras de palavras neológicas ou gírias idiomáticas. Num conceito mais burocrático, o que é uma palavra neológica? A palavra neológica é o processo de deformação, de distorção que existe na estrutura natural de uma palavra. A estrutura da palavra ou ela é maximizada ou ela é minimizada, e essa disfunção, essa distorção na estrutura transforma esta palavra numa outra palavra sem que ela perca o seu sentido. Um exemplo prático para você entender que é uma palavra neológica: imagine uma pessoa chegando e ao invés de dizer que aquele carro estava numa velocidade tremenda, ele poupa a palavra e ele diz: aquele carro estava numa velô tremenda. Uma neologia.
Ao invés da pessoa dizer, precisamos orar por aquele irmão porque ele está passando por uma depressão profunda, a pessoa então encurta a estrutura natural da palavra e diz, aquela pessoa está numa deprê profunda. Ou senão a pessoa diz assim, ao invés de dizer, vou pegar a minha bicicleta, ele diz, eu vou pegar a minha magrela. Entendeu? Ou senão ele chama a namorada de gata ou de gato. Isso é uma neologia. Neologia, num conceito mais brasileiro, mais caipira, é uma gíria idiomática. O que é gíria? Gíria é uma palavra que um dia alguém inventou, falou, o que ouviu gostou, repetiu o que ouviu, não entende o que está falando, mas gostou, repetiu. Esta repetição ganhou uma repercussão, pulverizou um bairro, uma cidade, estado, de repente se alastrou pela nação brasileira. Todos estão falando aquela palavra sem saber de fato o que ela significa. O Brasil é campeão no ranking de gírias idiomáticas. É uma verdadeira usina hidrelétrica geradora de gírias. Nós somos um país continental. A multiplicidade de regionalismo favorece isso. A cada segundo nasce uma gíria que ninguém sabe o que significa, mas todo mundo fala. Exemplo de algumas gírias. A pessoa chega e diz assim, precisamos orar por aquela pessoa porque ela está passando uma pindaíba financeira tremenda. O que é pindaíba? Aquele ali está com a urucubaca no corpo. O que é isso? Né? No contexto político, nós temos várias versões de cronistas, analistas e etc., que quando eles olham para o contexto político, eles colocam esses clichês, estas gírias idiomáticas sempre no sentido negativo. O cara fala assim, ó, tudo isso é maracutaia. Esse cara é um caloteiro, trapaceiro, isso daí é cambalacho, isso daí é falcatrua. São gírias idiomáticas, a gente fala sem saber. Se você for em determinados estados da nossa federação, você vai perceber a diferença de palavras. Exemplo, nós temos irmãos gaúchos aqui essa noite, né? E os nossos irmãos gaúchos, eles têm a mania de falar barbaridade, tchê. Não, o barbaridade eu até sei o que é, mas por que o tchê? É para dar um tchan, aí o tchan é uma gíria também. Ok? Os nossos irmãos nortistas, nordestinos, eles chegam e falam, oxe, vice, ou vixe, oxente, né? Carece não, saveste não. Não é assim? Os nossos irmãos cariocas, eles não falam meu irmão, neologia, gíria idiomática. Caraca, presepada. O paulista não fala trabalho, não fala emprego, fala trampo. Ok? Frases surgem nesse mundaréu de neologia. Exemplo, depois do mensalão, da condenação do Supremo, todos nós de camarote dizemos, tudo isso vai terminar em neologia. Aquele é um dedo duro, uma Maria mole, cabra safado. São gírias, são palavras neológicas. Esta palavra não existe, não tem vida própria. Para ela chegar à nossa língua portuguesa, ela precisa ganhar carona, plataforma, suporte de uma outra palavra, cuja palavra vai nascer num dos idiomas mais antigos do mundo, que é o sânscrito. Esta palavra no sânscrito, ela se chama kir, K-I-R. A palavra kir, para chegar na língua portuguesa, ela vai ter um adicional do grego, assim como a maioria das palavras que chegam à língua portuguesa. Kir, no sânscrito, para o grego é crisis, K-R-I-S-I-S. Quando kir passa pela transliteração da palavra crisis, surge na língua portuguesa 3 palavras diferentes com o mesmo sentido. Primeira palavra que nasce da palavra kir, que passa pela palavra crisis, crisol. O que é crisol? Crisol é um elemento químico que você coloca no metal, ouro, prata ou bronze, para processo de depuração, de purificação, de limpeza. O exercício prático do crisol no metal, ele favorece verbo no imperativo, acrisolar. O que é acrisolar? É você pegar o metal, mergulhá-lo 7 vezes numa fornalha bem aquecida, para tirar do metal toda a ferrugem, toda a sujeira, toda a imundície. Quando o ourives, o refinador, o burilador, quando o artífice em artesãos, no espectro de minério, de metais, quando ele pega o ouro e o ourives passa esse ouro no fogo, ele passa com uma proposta: tirar tudo que não presta do metal,
para que o metal ganhe excelência, grandeza, notoriedade, relevância. O ouro que não é acrisolado tem um valor. O ouro que é acrisolado, ele tem 100% a mais de valorização. Isso é acrisolar. No contexto prático de Isaías capítulo 48, o povo de Israel está dentro de um cativeiro babilônico, abatidos, tristes, desesperados, lúgubres. Eles estão com uma percepção e uma ideia de que Deus os colocou ali para matá-los, para exterminá-los, que Deus não os vê, não os ouve, que Deus os abandonou. Aí o profeta Isaías se levanta com uma palavra de otimismo, de ânimo, uma palavra de vida vitoriosa, e diz para o povo de Israel dentro do cativeiro babilônico: ei, Deus não trouxe vocês aqui para esta fornalha de aflição babilônica para vos matar, não. Deus não lhes trouxe aqui para lhes desamparar, não. Deus não trouxe vocês aqui para acabar com a vida de vocês, não. Deus está usando uma didática, uma metodologia educacional, como ourives. Assim como ourives passa o metal no fogo para tirar dele o que não presta, Deus está vos mergulhando nesta fornalha de aflição babilônica para tirar de vocês tudo que é imperfeito, tudo que não presta. É Deus tirando de vocês a apostasia, as ferrugens espirituais, idolatria, falsidade, o orgulho, a inveja, os ciúmes, a mentira, a duplicidade espiritual. Deus não quer vos matar, não. Ele está vos mergulhando nesta fornalha da aflição para que vocês, quando saiam daí, saiam como nação santa, sacerdócio real, propriedade peculiar minha, para que vocês sejam cabeça e não cauda, para que vocês tenham e possam emprestar, e a segunda glória vai ser maior que a primeira, e vocês voltarão a ter excelência, grandeza, notoriedade e destaque. Primeira palavra, crisol. Segunda palavra que sai do kir, passa pela palavra grega crise e chega à língua portuguesa, e a palavra crisálida. O que é crisálida? Crisálida é o processo de metamorfose que acontece dentro do casulo. A largata, ela está dentro do casulo. Ali ela está pressionada, confinada, cerceada. Se a lagarta pudesse pensar, ela raciocinaria o seguinte: essa situação apertada aqui vai me matar. Está comprimindo, está apertando, eu estou ficando sufocado, eu estou asfixiando, eu estou perdendo, eu estou morrendo. No processo da crisálida, um ácido violento é solto no intestino da pulpa da lagarta, e esta lagarta começa literalmente a se deteriorar. Ela vai morrendo, e ela vai lutando contra o processo de crisálida, metamorfose. Ela vai morrendo, e ela está dizendo: eu não vou aguentar, eu não vou entregar os pontos, eu não vou suportar, isso está difícil, que aperto, que situação complexa, eu vou entregar os pontos, eu não vou aguentar. Ela vai se esvaindo, mal ela sabe que aquele processo está fazendo nascer dentro dela novas células, uma nova roupagem, uma nova desenvoltura, um novo designer. Está fazendo nascer nela uma nova identidade, nova potencialidade e um novo propósito. Ela acha que vai morrer, e quando ela vê, ela fica forte, arrebenta o casulo, se transforma em borboleta, alça voo, alcança o horizonte e encanta os nossos olhos quando estão no jardim. A mesma etimologia da palavra crisálida se dá ao que acontece com a águia, fazendo com que os seus filhotes saiam do ninho. Mesmo processo, crisálida. A águia tem os seus filhotes. Antes de tê-los de maneira preventiva, precavida, o que a águia faz? Ela coloca na beirada do seu ninho vários espinhos. No meio do ninho, ela amacia. Ela faz de tudo para que o ninho fique muito confortável, com várias folhas das mais espessas possíveis. Se for preciso, ela consegue alguns ramos de terreno seco, para que os filhotes tenham todo o conforto possível ali. Estes filhotes são cuidados por ela, ela vai alimentando os filhotes, eles vão crescendo, e enquanto eles vão crescendo, a águia, de maneira proposital, enquanto eles dormem, ela vai lá e puxa as folhas. Ela começa a tirar as folhas do ninho. Ela vai deixando que a estrutura do ninho fique só na corporificação dos espinhos. E os filhotes cresceram,
E agora eles percebem que não tem folha e eles se mexem. Ai, 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 mãe, mãe, ai, mãe, 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 ai, mãe, mãe. Está espetando, está doendo. O negócio aqui está difícil, tira a gente daqui. E a mãe águia, saiam vocês. Mãe, tira a gente daqui, está difícil. Saio, batam asas. Saia dessa zona de conforto, sai daí. Sai daí. Se não sai, a águia vem, pega o filhote, dá um rasante lá em cima e solta o filhote. E o filhote. A águia vai em volta, dando giros rápidos de voo, em volta do filhote, o filhote cai dela. Enquanto ela passa, ela diz: bata a asa, bata a asa, bata a asa, bata a asa. Mãe, eu vou morrer, bata a asa, mãe, eu vou morrer, bata a asa. Quando ela vê que o filhote vai morrer, ela pega o filhote outra vez e lá em cima. E solta outra vez. E o filhote... O filhote deve pensar: essa mãe é desnaturada. Que mãe monstro, está querendo me matar. E a águia vai e diz: bata as asas, bata as asas, bata as asas. E de repente o filhote acredita nisso e... Meu Deus! É o que Isaías está dizendo para o povo. Eu sei que vocês estão sendo feridos, machucados nessa situação aí, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águias. Eu sinto a glória de Deus neste lugar aqui. Orabacachuri micandarabahas. A palavra aqui, crises, resulta em crisol, crisálida. E a terceira palavra é a palavra crise. É sobre crise que eu quero te pregar. Crisol, crisálida, crise, palavras diferentes com o mesmo significado, com o mesmo sentido. Eu não preciso aqui usar de enunciação profética dizendo: olha, Deus está me revelando que tem muita gente aqui em crise. Não, escute isso. Todos nós que estamos aqui neste exato momento de culto, todos nós estamos em crise. Se o mundo tem 7 bilhões e pouco de pessoas, são 7 bilhões e pouco de pessoas em crise. Você pode não estar passando a crise que eu estou passando, mas você está passando uma crise. É impossível alguém aqui não estar passando por crise. Se existe uma palavra que mais casa, coaduna, combina com o ser humano nessa terra, é a palavra crise. A nossa vida é sinônimo de crise, crise é sinônimo de vida. O ser humano, para nascer, ele é gestado num processo de crise. 9 meses de gestação num lugar apertado. Para nascer, o parto é uma própria crise. Parto significa ruptura. A bolsa tem que estourar. A mulher, para identificar que o filho está nascendo, ela sente dor. São as contrações do útero. Preste atenção nisso. Para que eu e você pudéssemos nascer, o útero tem que nos empurrar para baixo. A gente já nasce com alguma coisa nos empurrando para baixo. Aí você nasce com frio. Já nasce com frio. Já nasce com fome. Já nasce carente de afeto. Existem resíduos do líquido amniótico no pulmão ainda. Então quando a criança deixa a placenta, deixa sair, a primeira coisa que ela tem é inspirar. Ou quando ela inspira, ela chora porque dói. O pulmão foi violentado. Ela não sabe o que é ar. Pior de tudo, que para ser percebida como saudável, o médico tem que ir lá e ainda furar o pé. Ou senão dá um tapa, chora. É assim. O nosso viver é sinônimo de crise. Deus disse a Adão e Eva depois do pecado: Adão, porque você e a tua esposa pecaram, você vai se alimentar do fruto da terra sim, mas vai ser debaixo de muito suor, de muito trabalho. Crise.
Você, dona Eva, vai gerar luz a filhos, mas vou multiplicar grandemente as tuas dores de parto. E você, terra, o teu forte, o que o teu útero vai engendrar, vai produzir, são espinhos e abrolhos. Preste atenção aqui. O forte da terra para mim e para você não é azaleia, não é orquídea, não é jasmim, não é violeta. O que essa terra tem para nos dar são espinhos. E é por isso que não tem um dia nessa tua vida que acordado ou dormindo você, ai, é alguém que te desperta, alguém que te fere, alguém que te machuca, é no trânsito, é na rua, é na igreja, é na casa, é no trabalho, na escola, é a terra, é a terra produzindo o que ela tem. Quando nós deixamos de viver nessa terra, a nossa partida é precedida por crise, a morte. Para quem fica, para quem vai, é crise. As crises, quando nos atingem, elas podem ser curtas. Jesus está com a multidão no deserto há 3 dias, percebe que as pessoas têm fome. Então o que é que Jesus diz? Vamos resolver essa crise. 5 pães, 2 peixes. Ok, essa crise foi curta, foi resolvida rápida. Mas a Bíblia apresenta crises longas. Um homem que era colocado à beira de um tanque, 38 anos ali em crise. A mulher do fluxo, 12 anos de crise. O homem colocado na frente do templo Formosa, 40 anos coxo. Abraão esperando 25 anos por uma promessa. Eu estou pregando para pessoas aqui que por mais que você jejue e ore e faça voto, essa crise ainda persiste em estar na sua vida. E você não entende, porque as crises são longas. As crises podem ser internas. Você me diz, paz do Senhor, você sorri, levanta a mão, mas só Deus sabe como é que está o teu interior aqui. Você faz pose, mas se você não mantesse a pose, você cairia. Toda a tua estrutura aqui fisiológica, o teu estereotipo era quebrado, e você dizer, me socorre. A sunamita perde o filho. Ela não pediu para Eliseu para ter um filho. Ele orou, ela recebeu, ok. Aí ela perde o filho. O marido vê ela preparando o jumento para ir até Eliseu. O marido fala, onde é que você vai? Tá tudo bem. Tá tudo bem. O menino está morto, mas ela diz, está tudo bem. Depois ela vai até Eliseu. Geazi, o secretário de Eliseu, pergunta, vai tudo bem com a senhora? Ela com o filho morto diz, vai tudo bem. Mas não estava tudo bem. Pastor, por que ela mentiu para o esposo e para Geazi? Não é que ela não mentiu. Você não pode ficar contando as suas crises para quem não pode resolver as suas crises. Ela disse, meu esposo não vai resolver, e esse Geazi não vai resolver, mas o homem de Deus, ele vai resolver. As crises podem ser externas. A melhor idade que se aproxima, fim de um relacionamento amoroso, desemprego, perda. As crises podem ser esperadas. De repente, eu sei que não devo fazer isso, eu fiz, colhi uma crise, eu esperava por isso, foi um risco calculado. As crises podem ser inesperadas. Você não fez nada de errado, você obedeceu a voz dele, vamos para o outro lado, e de repente, tempestade. Escute, se a Bíblia não fosse aquilo que ela é, se alguém algum dia lhe perguntar, ei, o que é a Bíblia? Diga para essa pessoa, a Bíblia é a história do plano de Deus para redimir a humanidade. Bíblia é a história do plano de Deus para redimir a humanidade. Se Bíblia não fosse isso, eu ouso dar um outro título para a Bíblia. Se não fosse isso, o quê? Bíblia, a história das grandes crises da raça humana. A Bíblia é um menu de crise, é um cardápio altamente recheado de crise. Escolha a tua crise. Olha como é que começa o primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra, bonito. Mas no verso 2, a crise já aparece. A terra era sem forma e vazia, e havia caos sobre a terra. Depois é crise.
é tanta crise, que a Bíblia toda é varrida por cada página. Crise, muita crise, 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 crise. Crise para a criança, crise para o adolescente, crise para o jovem, para o homem, para a mulher, para a grávida, para o bebê que nasce, para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia. É crise para todo mundo, é sangue, é dor, é lágrima, desespero, crise. A crise só termina no capítulo 21 e 22 do Apocalipse, porque ali o contexto está falando de novos céus e nova terra. Aí é para os lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que aguarda o toque a qualquer momento da trombeta. Quando ela soar, você sai daqui e vai para um lugar que nunca mais terá crises. Mas até o capítulo 20 do Apocalipse, crise. E para fechar com cereja de bolo, a crise em toda a Bíblia fecha com o versículo mais triste de toda a Bíblia Sagrada, e ele exemplifica bem a agudez de uma crise. Está lá: e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Isso é crise. Segura essa que é forte. Até quando a Bíblia não escreve nada sobre crise, ela está explicitamente falando de crise. Não entendi. Até quando não tem nenhuma página marcada por nenhuma letra denunciando uma crise, dor, desespero, ainda assim a Bíblia está falando de crise. Explica melhor, pastor Jean. As páginas em branco na tua Bíblia. Algumas pessoas acham que é divisão do Antigo para o Novo Testamento. Não, gente. Essas páginas em branco aí têm um cunho profético. Estão em branco porque Deus não falou nada. Se Deus tivesse falado, estava escrito. Deus não falou, em branco. É o período de interregno, período interbíblico. Deus ficou 430 anos sem falar com o povo, nem por Urim, nem por Tumim, estola sacerdotal, nem visões, nem sonhos, nem profecia, nem rei, sacerdote, profeta, juiz, ninguém. 430 anos sem Deus falar com o povo. Isso é crise. Aí você pensa: não, pastor, agora eu vou mergulhar nas páginas do Novo Testamento e chegando lá vai ser graça, agora acabam as crises. Não é bem assim. Capítulo 1 de Mateus, verso 1 de Mateus, genealogia. O português mais claro: galeria dos homens em crise. Abraão em crise, Isaac em crise, Jacó em crise, José em crise, todo mundo em crise. Aí quando chega no capítulo 1, verso de número 17, escute. Está escrito ali: e José, que era marido de Maria, e Maria, que gerou a Jesus. Não entendi, pastor G. José e Maria eram noivos, não eram casados. E de repente o anjo Gabriel diz para Maria: você está grávida do Espírito Santo. Ela, sem ter tido relação sexual com o noivo, e não podia porque não eram casados, está grávida. Ela começa gestando Jesus no seu ventre em crise. Bate a crise do chifre em José. Está na Bíblia aí. E ele tentou deixá-la secretamente. Por quê? Esse filho não é meu, eu não devo. José entra em crise. Tem que o anjo falar com José: isso é de Deus. Okay? Aí o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai nascer. Preste atenção como é que a terra vai receber Jesus. A terra está colocando assim uma faixa dizendo assim: seja bem-vindo, Jesus, ao mundo das crises. O Rei de toda a glória, além de ficar no ventre de uma mulher por 9 meses, ele vai nascer num lugar onde eu e você nunca nascemos. Jesus não nasce numa Santa Casa de Misericórdia, não nasce num hospital, não nasce numa clínica, não nasce numa maternidade, não nasce numa casa, num albergue, não nasce numa pensão, num flat, num hotel. Jesus vai nascer numa estrebaria. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai nascer numa estrebaria, lugar onde ficavam os animais e os seus dejetos, fezes e urinas. Jesus vai nascer ali, exposto a todo mundo de bactérias, virulências e infecções, sem nenhuma higiene sanitária. Nasce ali. Quando nasce, num inverno rigoroso em Belém de Judá, ele já tem que fugir. Claro, os pais têm que fugir com a criança. Por quê? Porque por causa dele 35 mil crianças foram mortas.
Como dói quando pessoas que a gente ama são feridas por causa da gente. Dói. Jesus, 35 mil crianças morreram por causa dele. Escute. O pai e a mãe têm que ir para onde? Para o Egito. Isaías diz, capítulo 32: ai daqueles que descem ao Egito, pior lugar para se viver. Povo que hostilizava judeus, os israelitas. Ficam 2 anos no Egito, e daí voltam depois de 2 anos. E quando vão, não podem ir para a Judéia, o lugar mais destacado. O anjo orienta para que eles vão a Galileia Baixa, morar em Nazaré. Nazaré não aparece nem livro do Alcorão, nem Talmud, nem um livro histórico. Só aparece na Bíblia para cumprir uma profecia. Ele será chamado de Nazareno. Eu não sei qual é a pior comunidade que existe no Rio, enfim. Mas Jesus, quando foi morar com os pais em Nazaré, ele está morando na pior favela de todos os lugares. Nazaré era esse lugar. O ninho do PCC ficava em Nazaré. Tudo de ruim era Nazaré. Ele foi morar em Nazaré como criança. Passou a fase de adolescente, de jovem. Preste atenção. Ele só tinha à sua disposição 2 profissões. Ou ele seria pescador, ou ele seria carpinteiro. Pescador ele foi de almas. Carpinteiro ele foi igual ao pai. Agora imagine, uma criança de 6 anos de idade vai trabalhar com martelo, pregos e tábuas até os 30 anos. Um adolescente, pré-adolescente, adolescente jovem, trabalhando com martelo, pregos e tábuas. Todo dia. Martelo, prego, tábua. Martelo, prego e tábua. Cada vez que ele faz isso, a mente dele está retroprojetando o futuro. Um dia esse martelo, com pregos e tábuas, serão cravadas no meu corpo. Ele começa seu ministério na sinagoga de Nazaré num sábado. Ele pega o livro de Isaías e diz: hoje se cumpriu esta escritura, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para resolver todas as crises. Sabe o que o povo fez? Por ele ter dito isto e ter sentado na cadeira de Moisés, tentaram matá-lo no mesmo momento. Começa seu ministério com ameaça de morte. E daí? E daí que ele vai curar, vai salvar, ele vai ajudar, ele vai, e é perseguido, é caluniado. João capítulo 21, verso 21, diz aí: se fôssemos contar todos os milagres que Jesus realizou, não teria no mundo papéis, celuloses, pergaminhos, pendrives, CPUs capazes de agasalhar todos os milagres que ele fez. Milhões e milhões de pessoas, muitos milagres. E mesmo assim, essas pessoas que foram salvas, libertas, um dia estiveram reunidos diante de Pôncio Pilatos para dizer: solte esse assassino, solte esse estuprador, solte esse malfeitor e mate esse Cristo. Vocês sabem a história, o quanto que ele vai apanhar, o quanto que ele vai sofrer. 39 chicotadas nas costas que rasgam, dá para ver ele por dentro. Os discípulos deixam ele só. Do jardim do Getsemane ele chega a suar. Suor se transforma em gotas de sangue. Espinhos de mais de 16 centímetros são cravados na sua cabeça. Percorre aquele caminho todo, a via dolorosa, e ele vai ser colocado numa cruz que não era para ele, era pelo menos quase 60 centímetros maior do que a estrutura dele para uma cruz. Por isso ele fica suspenso na cruz. A sua costela está comprimindo o pulmão não consegue fazer o que tem que fazer, sobrecarrega o coração não responde ao comando do pulmão, e vira cair. Em 6 horas ele está morto. Ele morreu para quê? Morreu para ressuscitar no domingo pela manhã bem cedo e fazer você entender: não tem uma crise que a cruz não possa vencer. Todas as crises são resolvidas na cruz. A crise não vai prevalecer sobre a tua casa, a tua família, o teu ministério. A crise não vai ser a última palavra na sua vida. Se ele ressuscitou, ele está convidando você: olha para a cruz, porque da cruz tem perdão, tem salvação, tem ressurreição, tem libertação. Da cruz tem o que você precisa. Só pode ter vida vitoriosa quem olha para a cruz.
Todas as pessoas em crise foram respondidas na cruz. O ladrão foi respondido na cruz. As pessoas, os malfeitores foram perdoados na cruz. Mortos ressuscitaram através do que ele fez na cruz. As mulheres que eram objeto na época de Jesus, receberam uma notoriedade de serem mensageiras da ressurreição dele. O Pedro, com a consciência acusada, culpada, numa crise tremenda por tê-lo negado 3 vezes, é curado por causa da cruz. Tudo que ele faz pela cruz. Agora, por que é que Jesus quer que eu e você olhemos para a cruz? Porque quando nós olhamos para a cruz, nós recebemos o Ray-Ban da graça, a lente de contato do Espírito, os óculos de Jeová. E quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que a cruz, ela não é o que vai prevalecer contra a nossa vida. Nós entendemos algumas coisas importantes quando olhamos para a cruz. Quando o Ray-Ban da graça vem sobre nós e nós olhamos para a cruz, a gente aprende isso. Em primeiro lugar, Deus só vai poder te dar o melhor se for na crise. Deus nunca vai te dar o melhor antes e nem depois. O melhor que Ele tem para a sua vida só vai ser na crise. Quando foi que o Mar Vermelho se abriu, gente? Quando foi que o Rio Jordão se abriu? Quando foi que o gigante caiu? Quando foi que milagres aconteceram no deserto? Coluna de nuvem, coluna de fogo, mel saindo da rocha, água saindo da rocha, codorniz, todo o cuidado de Deus. Quando foi que milagres múltiplos aconteceram? Quando havia uma crise. Jesus veio nos evangelhos para exatamente resolver as crises das pessoas, e está me trazendo essa palavra ao coração para dizer para você essa noite: o Ray-Ban da graça vai se apoderar dos teus olhos, e a partir de hoje você vai entender que essa crise que Ele está permitindo que você passe é para que Ele resolva, para que Ele faça o melhor dele na sua vida. Diga para o teu irmão: o melhor de Deus só acontece na tua crise. Aleluia. Segundo, quando nós olhamos para a crise com os olhos de Deus, você aprende que é só nas crises que Deus pode superar nossas expectativas. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração, ao teu coração, é o que Deus está preparando para você essa noite aqui. Deus vai superar tuas expectativas. Jeremias diz: na crise clama a mim, e eu vou ouvir e vou responder coisas grandes e firmes que você não sabe. Paulo, num contexto de crise, disse: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder em que nós opera. É esse Deus que nessa crise vai fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que você pensa ou pede. Ele vai superar a tua expectativa. Por que você acha que Jesus deixou para ir visitar Lázaro só depois que ele já estava em estado de decomposição? Para superar a expectativa. Por que você acha que ele deixou os discípulos pescarem a noite toda e não apanharam nada, e no outro dia fazê-los voltar ao alto mar, lançar a rede para o lado direito, para eles perceberem que não eram as redes que iam pegar os peixes, mas eram 153 grandes peixes que estavam ouvindo, obedecendo a voz de Jesus e pulando para a rede. Pula, porque ele mandou: pula, 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 pula. É nessa crise que Deus vai superar a tua expectativa. Você crê nisso? Terceiro, crise é o ímã divino, gente. É o ímã. Deus não consegue nascer no coração do homem se não for em crise. O filho pródigo está com o pai, sem crise. Pega a herança, sai de casa, entra na crise. Na crise ele diz: vou voltar para o pai. Crise é o ímã. Crise é o ímã. Você está aqui essa noite por causa de uma crise. Uma crise está trazendo você a Deus, e está trazendo Deus a você essa noite para dizer: eu vou superar a tua expectativa, vou te dar o melhor. O melhor foi colocado na cruz à nossa disposição, a salvação foi garantida. Quarto lugar, crise é o adubo fertilizante que ajuda a aumentar a nossa comunhão com Deus. É o adubo. A nossa comunhão com Deus só aumenta na crise. As maiores revelações de Deus a qualquer pessoa na Bíblia foi numa crise. Isaías só teve a visão do santo, do sublime, numa crise. Ezequiel só teve a revelação da glória numa crise.
qualquer texto. Daniel, numa crise. João na ilha de Pátimo só teve a revelação numa crise. É nessa crise aí, querido, se prepara, que a glória de Deus vai ser revelada para você. Como profeta de Deus, essa noite eu lhe digo: você entrou em crise, vai sair em Cristo, vencendo todas as crises para a glória de Deus. Deus te trouxe aqui essa noite para colocar um ponto final nessa crise. Poderão vir outras, mas essa crise se encerra essa noite. Te trouxe para superar a expectativa e operar o milagre que você precisa. Por último, crise é a placa sinalizadora que indica para Deus a tua necessidade de milagre. Quando nós estamos em crise e o nosso coração está quebrantado e contrito, isso é uma placa que sinaliza para Deus: Senhor, eu preciso de um milagre. Deus é atraído por pessoas em crise. Eu nunca vi Deus desprezar alguém em crise. Ele não despreza coração quebrantado e contrito. Essa noite se prepara, querido. Ao chegar na sua casa, você vai ver essa crise cessada, extirpada, terminada para a glória do Senhor. Enquanto eu estou profetizando essa palavra aqui, o Espírito Santo está renovando a tua emoção, está renovando a tua mente, da planta dos seus pés à cabeça. Você está sendo curado pelo poder da palavra de Deus essa noite. Enquanto eu estou te profetizando essa palavra, o milagre de Deus já está em rota de colisão com a tua vida. Se você acredita nisso, levante a mão para adorar e glorificar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Essa crise tem um fim, e o dia dela terminar é hoje. Estou vendo muita gente chorando. É o Espírito Santo que está falando. Essa crise termina hoje. Não estou usando um chavão para você. Eu estou te profetizando o que o Espírito Santo está ordenando. Essa crise termina hoje. Deus vai te dar o melhor, vai superar a tua expectativa. Essa crise foi para aproximar dele, você dele e ele de você. Foi para Deus realizar o milagre que o teu coração necessita. Se prepare. A partir de hoje, será céu aberto. Glória de Deus, unção do Espírito Santo, sonho de Deus na tua vida realizado. A partir de hoje não vai mais andar cabisbaixo, triste não. Jesus foi acrisolado porque ele foi ao inferno. Jesus passou pelo processo de crisálida porque ele ficou 3 dias dentro do casulo do útero da terra. Jesus passou pela maior crise, absorvendo todo o pecado da humanidade, para dizer para você: eu venci a morte, eu venci o pecado, triunfei na cruz sobre o diabo. Então não tem uma crise que eu não possa resolver. A tua crise será resolvida pelo poder da cruz. Aleluia.